Esse vídeo é diferenciado. Ah, mas Nicolas, qual é a melhor tinta preta? Isso e aquilo. Cara, eu acabei de fazer um teste com várias marcas de tinta preta e eu vou te contar nesse vídeo o resultado disso aí. Lembrando que esse vídeo só pôde acontecer, cara, graças à nossa parceria com a Romba Tattoo, que mandou pra gente a tinta da Intense, da Viper Ink, a tinta da The Ink e a Ultraliner Black, e eu ainda usei mais duas outras tintas que eu tinha aqui. E eu queria agradecer imensamente, cara, a Romba Tattoo. A galera faz um atendimento absurdo, extremamente agilizado. E quem quiser comprar materiais de tatuagem com qualidade e agilidade, compra lá na Romba Tattoo. Vou deixar o site deles aqui embaixo na descrição também. E pode usar o nosso cupom THC5, que vocês vão ganhar 5% de desconto em todas as compras de vocês. Dito isso, cara, mano, esse vídeo vai ser muito irado, porque a gente vai trazer um conteúdo muito bom pra vocês. Olha só, a gente fez esse teste prático porque a galera sempre falava assim: ah, mas qual a melhor tinta? Pô, Nico, tinta preta, qual a melhor isso e aquilo? E eu sempre tive na cabeça, cara, que assim, é muito complicado da gente ver um teste real sobre isso, sabe? Então eu decidi fazer na minha própria pele um teste, uma tatuagem com todas essas tintas. Então a gente usou a Ultraliner Black da Easy Glow da Electric Ink. A gente usou também a The Ink, que é do grupo Amazon. A gente usou a Intense, certo? Essa Intense é a registrada pela Anvisa, ela é a brasileira aqui, tá? A gente usou também a Viper Ink New Generation e a gente usou também a Dynamic e a Everlast Outliner Black, beleza? Cara, eu decidi fazer esse teste porque eu entendo que isso... E esse teste, assim, entendam uma coisa, ele não é um teste técnico de laboratório, ele é um teste prático. Eu peguei esse material, separei e coloquei na minha pele direto pra gente ver o resultado, tá? Nesse vídeo a gente vai ver só a aplicação principal, porque ele ainda tá no processo de cicatrização. Quem quiser acompanhar todo o processo de cicatrização, eu vou deixar o link aqui embaixo do nosso Instagram, só acompanhar lá nos nossos stories, a gente vai botar nos destaques também pra todo mundo. Só que uma coisa que me pegou muito, cara, é o seguinte: a galera fala muito sobre, ah, tinta A, B e C é a melhor. E eu sempre me peguei muito por isso, porque, mano, na real não vi uma diferença tão grande entre as tintas. Mas eu queria saber se de fato tem essa diferença, e aí acabei fazendo esse teste em mim. E a gente colocou hoje no Instagram, e mais de 50 pessoas perceberam a diferença, segundo eles, perceberam a diferença do tom de preto só num videozinho que eu coloquei. Cara, deixa eu só explicar pra vocês. A tatuagem ela ficou horrível, porque eu fiz num lugar muito complicado, olha só. Eu fiz na minha perna, só que não é aqui dentro, tá? Eu fiz aqui, ó, no lado de fora, tá? Então, eu achei que ali seria suave para pigmentar e não foi. Então, assim, eu olhando a tatuagem ao vivo aqui em mim, lógico, olhando direto assim, eu não consigo ver a diferença de uma tinta para outra. Porém, mais de 50 pessoas votaram que sim, enxergaram a diferença. Então eu queria trazer isso para vocês aqui nesse vídeo. Deixa eu explicar para vocês como é que foi feito esse teste para a gente poder ter todos esses parâmetros certinhos, tá? As 4 tintas que eles mandaram pra gente, ou seja, a tinta da Ultraliner Black, a tinta da The Ink, a Intense e a Viper Ink New Generation, lembrando que é importante falar isso, tá? É a New Generation, certo? Essas 4 elas estavam lacradas, tá? Então não tem nenhum tipo de... Enfim, né? Eu não vou ficar entrando nessa onda de, ah, vou mostrar tudo pra vocês confiarem em mim. Cara, eu tô fazendo vídeo, foi um puta de um trabalho fazer isso. Então aproveita e já dá o like aí, comenta aí o que vocês acharam do conteúdo. Mas aí a gente usou também a Dynamic Triple Black e a Everlast Outliner Black, tá? Essas duas não estavam lacradas, eu já usei elas. Mas essas outras 4 sim estavam lacradas, tá? E aí o que aconteceu, cara? Eu fiz essas... Eu peguei elas todas lacradas. Eu mexi elas, sacudi elas por, tipo, quase 10 minutos, não chegou a dar 10 minutos, mas eu sacudi elas bastante, pra garantir que o pigmento tava bem misturado ali, que tava tudo certinho. E aí eu fiz uma separação. Cara, uma das coisas mais importantes que eu vi foi nesse vídeo aqui que eu vou mostrar pra vocês. A principal diferença pra mim foi esse reflexo da luz. Olha como a The Ink, a Ultraliner, o reflexo é branco e a Intense ele é amarelado, né? A Viper e a Everlast também, só que a Everlast tava com um reflexo meio estranho, parecia um óleo ali. Achei bem estranho isso aí, dei uma misturada bem nela, mas fica esse óleo. E olha a Dynamic como também é amarelada, né? O reflexo da luz. Mas eu não acredito que seja do pigmento, eu acho que isso é do surfactante que a galera usa, deve ser diferente. Mas isso foi a principal diferença. Outro ponto importante que eu notei, cara, de diferença foi o seguinte. Quando eu botei as tintas todas no batoque ali, tudo certinho, a única tinta que espirrou muito pra fora do batoque com o mixer ali foi a da Viper Ink. Então a da Viper, desde o começo já deu pra perceber que ela é extremamente líquida, ela é extremamente diluída. Isso não quer dizer que ela não tenha pigmento suficiente na composição dela e tal, mas ela é extremamente diluída. Eu acho que é uma tinta que ela é muito mais propícia, por exemplo, para um dot speed, um fine line, coisa do tipo, mas ela é muito líquida, tá? Fora isso, cara, pra falar 100% real pra vocês,
eu não tenho favoritismo com nenhuma tinta, tá? Cara, eu não senti tanta diferença, na verdade eu não senti diferença em praticamente nenhuma. Eu confesso pra vocês que eu gostei da Intense, da pigmentação da Intense. A Dynamic eu já tinha usado, gosto bastante da pigmentação dela. Mas, por exemplo, assim, pra Ultraliner e a The Ink, cara, eu não senti diferença. Importante falar também que nesse vídeo eu não vou conseguir falar pra vocês da cicatrização, já expliquei, né? Mas a gente vai acompanhar a cicatrização, que eu acho que é importante isso. Mas o que eu quero trazer pra vocês nesse vídeo é principalmente o seguinte, cara. Na aplicação, se vocês não acompanham a cicatrização da tatuagem dos clientes de vocês, não é muito difícil de dizer qual é a tinta mais preta, certo? Então o que eu fiz? Eu peguei uma foto, a melhor foto possível, lembrando, é importante falar isso também, né? Foto, cara, ela sempre vai ter uma alteração de cor, de iluminação, de tudo. Então ela sempre vai ter uma alteração, até pelo próprio processamento da câmera. Então o que eu fiz? Eu coloquei ela no computador, tirei uma foto, tentei deixar ela sem reflexo, não usei filtro polarizado nem nada. Tentei deixar ela o máximo sem reflexo possível. Botei ela no computador e deixei ela o mais próximo com o que eu tô enxergando a olho nu. Mas importante também, cara, a olho nu a gente tem a variação de iluminação e tudo isso. Então, são várias variáveis, eu não acho que a gente pode cravar qual é a melhor tinta, mas enfim. Botei isso no computador e separei cada um dos tons pra gente poder entender qual a diferença entre a tinta A, B ou C e se de fato isso tem diferença, certo? Lembrando que a gente está no processo de aplicação. Então nessa aplicação a gente vai ver como funciona. Agora eu vou mostrar para vocês na tela do computador o que eu fiz, os testes que eu fiz e mostrar para vocês o resultado de cada uma delas. Bom galera, é isso aqui que a gente tem, tá? Eu quero começar falando que é o seguinte, o lugar para tatuar foi horrível, então esses traços tremidos, bagunçados, tá vendo que aqui eu juntei as duas folhas, aqui eu deixei elas mais ou menos aqui eu separei. Cara, não tava conseguindo nem enxergar direito, tava horrível de pigmentar, horrível, certo? Mas considerando isso, foi assim com todas as tintas, então não vai ter diferença de uma para outra, tá? Eu separei elas, vocês estão vendo que não tem praticamente nenhum brilho aqui, eu tentei separar o máximo possível a cor original. Como é que eu fiz aqui, tá? Isso aqui é uma tinta, isso aqui é outra, isso é outra, isso é outra, isso é outra e isso é outra tinta. E nesse vídeo eu não vou falar pra vocês qual tinta é qual, eu quero que vocês me digam isso. E cara, não é um desafio ou coisa do tipo, é uma conclusão que eu quero trazer pra vocês depois da cicatrização, beleza? Então, isso aqui é uma tinta, isso é outra, isso é outra, isso é outra, isso é outra, isso é outra. Eu trouxe aleatoriamente aqui, cara, o resultado. E esse resultado, deixa eu explicar pra vocês como é que é. Vocês conseguem ver uma diferença entre esses tons aqui, certo? Entre cada um deles. Tem dois que estão mais escuros, os outros estão mais claros, mas todos eles estão azulados, certo? Todos eles estão azulados. Eu separei eles por camadas de vermelho, verde e azul, RGB, tá? Como eu trouxe para um monitor, eu vou usar essa configuração. Então, o quanto eles têm de vermelho, quanto eles têm de verde, quanto eles têm de azul. Quanto menor esse número, mais escura é a cor. Quanto maior esse número, mais clara é a cor. Então, aqui a gente tem, por exemplo, tá? 13 de vermelho, 13 de 255. São 255 tons de vermelho, tá? Não é tons, mas enfim. O verde, a gente tem 255 também, aqui a gente tem só 23. E no azul, que é o blue, a gente tem só 37, tá? Eu separei o tom de cada uma delas pra gente ver. E essa aqui é a diferença de tons que tem entre elas, cara. Isso é muito louco, tá? Então vamos lá, ó. Tem uma tinta que a gente tem 13 de vermelho, 23 de verde e 37 de azul, totalizando totalizando 73. Já vou explicar esses 16,7 milhões, tá? A outra a gente tem 17, 23, 35. A outra, vocês podem olhar isso aqui, tem o parâmetro, mas resumindo, deu 73, 75, 78, 75, 66 e 73. Então a gente foi da faixa de 66 para 78. Aqui a gente está considerando a cor, aqui tem saturação, tá? Isso aqui, a possibilidade é o número 73 de 16,7 milhões de possibilidades. Claro que aqui a gente está falando de todos os espectros de cor dentro da paleta RGB. Verde, azul e vermelho, certo? Mas olha só, cara. De 16,7 milhões de possibilidades, a gente tem uma gama de 66 a 78. É muito pouco, tá vendo? E considerando um teste que tem variação de luz e tal. O que eu fiz para deixar isso mais objetivo pra gente? Lembrando que cada uma dessa aqui é uma das tintas, tá? O que eu fiz para conseguir deixar isso mais objetivo pra gente? Eu peguei isso aqui, tirei a saturação e deixei só o valor. O que é o valor? O valor é isso aqui, ó. Daqui
até aqui em cima, tá? Porque o que acontece? O meu valor de vermelho, o meu tom de vermelho eu tenho daqui até aqui, hein? E todo esse lado, eu tenho esse quadrado inteiro. Então tudo isso aqui é tons de vermelho, certo? Laranja, amarelo, tudo isso. Então vocês estão vendo que tem todas essas possibilidades com tudo isso aqui, certo? A gente está considerando só essa faixa aqui de baixo de todas as cores. Tá vendo que aqui a gente tem um preto mais alaranjado, marrom, mais esverdeado, mais coisa assim? Enfim, tá? É só para vocês entenderem o que é isso, tá? A gente está considerando essas cores. Quando a gente considera valor, a gente sai de 16,7 milhões de combinações com todas as cores para valor ser simplesmente do preto ao branco, todos os tons de cinza no meio. Então, o que é valor? Valor é isso aqui que a gente tem, ó, o tom mais escuro e sobe para o tom mais claro. Então, do branco ao preto. A gente ignora todo esse resto aqui, certo? Cara, ainda assim, na variação de valor, que é o que importa para saber se está escuro ou claro, a gente tem na faixa de 23 para 26 de 255 possibilidades. Então, de novo, a gente tem isso aqui, ó, tá vendo o RGB aqui? A gente tem 0, a gente tem 1, 2, 3, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, até 255, que é o branco total. Cara, todas as tintas ficaram entre 23 e 26. Vocês querem ver a variação que é 23 e 26? Olha isso aqui, ó. A gente tá em... Vai ser difícil de pegar, tá? A gente tá em 24, 23 aqui. É difícil de chegar, tá? Mas mais ou menos aqui, 23 para 26. Olha a diferença que é. Aqui. Cara, é quase nada de todo esse espectro, tá? E olha a variação de tinta. Ah, mas quanto menor o número, mais escuro, lembrando, tá? Ah, mas teve uma tinta que foi 23 aqui, ela é muito melhor que as outras. Cara, é um valor tonal tão mais baixo, sabe? Tão mais baixo pra gente dizer que uma é melhor que a outra, que a gente não consegue nem ver direito a diferença aqui, tá? O que eu fiz pra identificar um pouquinho melhor? Olha os valores tonais, 10, 20, 30, 40. Lembrando que aqui vai até 255, tá? 10, 20, 30, 40, tá? Se eu pegar esse quadrado aqui, ele não tá no mesmo tom que esses dois? Tá, né? Entre o 20 e o 30. Olha o que acontece quando eu jogo eles em cima. Ele tá mais claro que o 20 e mais escuro que o 30. Por que eu trouxe isso? Porque nós ainda temos a ilusão de ótica das cores. Então, quando a gente bota aqui em cima, isso aqui é o 25, esse valor, tá? É o 25, olha aqui. O 25 é muito mais claro que o 10 e muito mais escuro que o 40. Porém, quando eu jogo aqui do lado, ele parece igual. Lembrando, a gente não está falando de entre 20 e 30. A gente está falando entre 25, entre 23 e 26, que, cara, é nada. Vocês querem ver um exemplo? Ó, deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar esse aqui como 23. Pera aí. Vou colocar esse aqui como 23, então vamos lá. 23, 23, 23. Esse aqui é o 23. Opa. E esse aqui vai ser o nosso 26. 26, 26, 26. Olha a variação tonal que a gente está falando. Tá vendo que nem dá pra perceber a diferença? Ah, não, peraí que eu acho que eu não pintei aqui, peraí. Pintei sim. 26, 26, 26. Cara, não dá pra ver a diferença. Ou seja, entre esses valores aqui, a gente nem consegue perceber a diferença a olho nu. Então, considerando isso, tá? A gente consegue a olho nu, na aplicação, não estamos falando de cicatrização, a gente consegue a olho nu enxergar a diferença entre uma tinta e outra? Cara, baseado nesse teste, eu posso afirmar que não. A gente não consegue. Porque a gente consegue quando tem uma variação grande, tá vendo? Aqui, ó. Ou aqui, por exemplo. Tá vendo? Que a gente consegue perceber bem. Mas aqui, ó, entre as duas. Mas entre essas duas aqui, cara, olha só. Mal dá pra perceber, sabe? Olha lá, ó. Sabe? Mal dá pra perceber. Então, será que a gente não tá muito tendenciosos na nossa análise? Então, vamos entender o que eu percebi nesse primeiro ponto, tá? De tinta.
É muito sobre gosto pessoal. É muito sobre gosto pessoal. A gente tem tantas variáveis, por exemplo, a gente tem a aplicação. A minha aplicação, ela é diferente daqui pra cá. Fora que, tipo assim, cara, eu não tava com firmeza em nenhum traço, em nada do que foi feito aqui. Porque a posição ficou muito ruim. Imagina que eu tinha que chegar lá no meu joelho. Tenta fazer isso em casa Tenta se tatuar assim, ó. Botar a perna e se abaixar aqui, ó. E fazer assim. Cara, a firmeza fica muito, muito ruim. Então, a gente tem a aplicação, a densidade de cada uma das tintas, tem a pele da pessoa, tem os cuidados que a pessoa vai ter, tem a agulha que está usando, a máquina que está usando, a região que a gente está tatuando, a quantidade de depósito de pigmento, a velocidade de pigmentação e muito certamente vários outros fatores que eu deixei de colocar aqui. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, tá? Nesse nosso primeiro teste, dando um zoom aqui, a gente consegue perceber a diferença entre um tom e outro? Cara, mas eu entendo que aqui tá um pouco mais claro. Será que isso não é só a iluminação da foto? Porque a foto tá mais iluminada aqui e menos aqui em cima? Porque aqui tá bem iluminado, ó. Será que esse aqui não é o ponto principal de iluminação? Entende? Então, nesse primeiro ponto, cara, eu sei que vocês esperavam um resultado melhor, mas nesse primeiro ponto, qual é o preto mais escuro? Cara, a princípio, esse aqui, ó, que chegou em 66 e 23. Mas é só isso que a gente tem. Então, para nossa conclusão. Até então, na aplicação, sem contar a cicatrização, tudo que a gente tem é uma tinta que a gente prefere por conta própria. Isso tá totalmente válido, tá? É 100% válido. Cara, eu particularmente gostei bastante da pigmentação da Intense. Achei ela bem legal, tá? E já trabalhava com a Dynamic, achei a pigmentação da Dynamic legal. Mas eu não tinha usado, por exemplo, ainda a The Ink. A The Ink eu gostei da pigmentação dela. A Ultraliner Black, cara, não senti diferença entre as outras que tinha da Electric Ink, sabe? Pra dizer, tipo, da Easy Glow no caso, né? A Viper Ink é uma tinta que eu achei extremamente líquida, então ela eu senti diferença, tá? Mas, enfim, só isso. E a Everlast Outliner eu uso há bastante tempo, gosto bastante dela, acho uma tinta muito boa também. Então, cara, se eu for pra eu escolher uma tinta hoje, eu acho que a Intense, por ela ser uma tinta diferente que eu ainda não usei tanto pra trabalho, a primeira vez que eu usei foi essa vez agora. E Dynamic eu usaria tranquilamente, Everlast eu usaria tranquilamente, e a The Ink eu usaria tranquilamente, e a própria Ultraliner Black eu usaria tranquilamente também. A única que eu ficaria meio assim é a Viper, por ela ser bem líquida, tá? Mas, enfim, o que eu quero que vocês façam é o seguinte... Deixa nos comentários de vocês de 1 até 6, tá? 1 é a primeira e 6 é a última tinta aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai lá e fala, eu acho que a 1 é tal tinta, 2 é tal tinta, 3 é tal tinta. E não é um desafio não, tá? É só pra gente saber, pra gente ter um parâmetro do que a gente acha, certo? E agora vocês têm parâmetro de números, então vocês podem chegar lá e dizer, eu acho que 66 é a Dynamic porque é a mais preta, eu acho que 78 é a Viper porque tu falou que ela é mais líquida. Façam a escolha de vocês do que vocês acham que é cada tinta, beleza? Mas lembrando que, cara, a nossa diferença na prática foi isso aqui, ó. E é muito difícil ver a diferença entre cada um deles, né? É muito difícil ver a diferença. Então sobre esse vídeo é isso, tá? A gente ainda não tem uma conclusão final do resultado das tintas. Acompanhem, essa é a parte 1. A gente vai trazer a parte 2 pra vocês. Quem quiser acompanhar a cicatrização, a gente vai deixar tudo lá no nosso Instagram, a cicatrização de todas elas. Nós ainda não vamos revelar qual tinta foi usada em cada parte. Mas no final, na cicatrização, a gente vai revelar pra todo mundo. E daí vocês tirem as conclusões de vocês, cara. Eu não tô aqui pra puxar a brasa de nenhuma marca ou outra e tal. Eu só quero mostrar pra vocês como eu fiz esse teste, como eu acho que é uma forma um pouco mais justa de fazer esse teste, mas ainda assim lembrando que a gente vai sempre ter influência de iluminação, influência de tom de pele, influência de pigmentação, de área de pigmentação, de tanta coisa que eu acho complicado falar que tal tinta é melhor que a outra, a não ser que a gente tenha a experiência e diga, eu prefiro tal tinta, daí eu acho super válido. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, comenta aqui embaixo se vocês curtiram aí. Lembrando que quem quiser comprar material de tatu, peguem material lá na Romba, uma empresa muito da hora, extremamente ágil para entregar material para vocês. E vocês conseguem 5% de desconto, eu vou deixar o link e o cupom de desconto para vocês aqui embaixo. Vocês podem aproveitar lá e espero que vocês curtam esse conteúdo e acompanhem a parte 2 pra gente ver como é que ficou a cicatrização. Valeu!